Olá pessoal, eu sou o Leonardo de Maria e estou aqui hoje para estar gravando esse vídeo, como eu vim anunciando durante essa semana na minha fanpage, para poder falar sobre motivação e a diferença entre emagrecimento e perda de peso. E antes disso tudo, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu venho de uma família de obesos e quando eu era mais novo eu tinha um condicionamento físico excelente, eu jogava bola 3, 4 vezes na semana, praticava academia, atividade física e tal, mas a minha família praticamente toda obesa. E com o tempo eu fui relaxando e tal, e a gente vai entrando naquela onda de tomar muita cerveja, a vida social muito ativa e tal, e com isso a gente vai criando aquele corpo adiposo. Então assim, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente é de obeso, a gente consegue entender o outro obeso, a gente consegue entender o que ele precisa fazer para poder mudar aquela história, a gente consegue entender as dificuldades dele. Não foi o meu caso, mas às vezes aquela dificuldade de amarrar um tênis, aquela dificuldade de quando ele vai dormir, ele está com um problema de respiração, e enfim, locomoção, vai nos lugares, a gente sabe que às vezes não tem cadeiras adequadas, e é muito complicado essa coisa de obesidade. E às vezes as pessoas falam, é muito fácil a pessoa emagrecer. Hoje no mundo tem todas as ferramentas aí, tem todos os artigos, tem toda uma literatura em cima disso, médicos que ficam aí se especializando nessa área e tal, mas por que será que no Brasil, pelo menos a última estatística que eu vi, 54% dos brasileiros estão com sobrepeso ou obesidade? Isso é alarmante, Então a gente tem que mudar este quadro. Bom, e em 2008 até 2012 eu tive cuidando da minha mãe, era praticamente 24 horas, ela vivia praticamente em cima de uma cama, ligada em aparelhos de oxigênio, e aquela dificuldade toda de locomoção, até mesmo para tomar um banho, e vai para o hospital e volta para aqui e tal. E isso começou a me alertar para esse fato da obesidade. Porque como você vê uma pessoa chegar a esse ponto, não é? E isso começou a me motivar, mas ainda não foi aquela coisa a me impulsionar. Então ela faleceu em 2012 e a partir daí eu continuei naquela, começava uma dieta, parava, começava na academia, parava, ia no nutricionista, parava e tal. E eu ainda não tinha encontrado aquele chamado forte para poder mudar este quadro meu. Mas foi em 2014, mais ou menos no final de 2014, eu saí com uns amigos, tinha marcado com uma amiga minha, nós somos aqui, eu moro aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais, e aqui na cidade tem uma lagoa aqui que nos finais de semana tem uma feira lá e todo mundo vai e tal, e aí eu marquei com uma amiga minha, uns amigos, pra gente poder ir lá. Aí chegamos lá, sentamos, abre aquela cerveja bem gelada, e todo mundo conversando e tal, e você pede uma porção de peixe, muita fritura e tal, e aquela assim, bom, eu sou festeiro e gosto mais dessas coisas. E aí foi chegando mais amigos e tal, enfim, a mesa devia ter nesse momento tem umas 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 2 crianças. E um dos meus amigos, que estava com uma dessas crianças que era filho dele, saiu para ir numa outra barraca para poder comprar um salgadinho para o menino. E quando ele veio com o salgado, sabe quando você compra aquele salgado e que no pacote vem aquela camada de gordura, o pacote começa a absorver a gordura e tal, e ele chegou e foi dar esse salgado para o menino dele e para uma outra menininha que estava lá também, que eram 2 crianças. E quando ele foi dar o salgado para essa menininha, uma amiga minha levanta imediatamente da mesa e fala assim, pelo amor de Deus, não dê esse salgado para essa menina, depois fica igual o Léo aí. Gente, vocês não têm noção o silêncio que ficou na mesa. Todo mundo ficou olhando assim para um lado, para o outro, imaginando, Leonardo agora vai dar uma rachada nela. E aquilo assim, mexeu demais comigo.
Eu pensando, puta merda, tanta gente aqui na mesa e a pessoa vai falar de mim. Depois vai ficar igual o Léo. No momento eu fiquei aqui apreensivo e tal, mas eu sou muito assim, vamos dizer assim, porque toda pessoa obesa, ele é alegre, bonachão e tal. Então eu levei na brincadeira e tal, e jamais iria ficar com raiva dessa amiga minha. Eu acredito que depois eu vou estar apresentando ela para vocês aqui no canal, né? Eu já conversei com ela riu demais, não vou falar quem é ainda, mas ela vai estar vendo esse vídeo, se ela quiser comentar aqui, ok. Se não, depois eu vou estar mostrando nesse vídeo para vocês. Mas por que eu estou contando essa história? Porque, como eu falei, vem lá de trás aquela família minha de obesos, e eu vivendo obesidade também, e minha mãe passando por aquela situação toda em função de uma obesidade. Esqueci um detalhe, eu tenho 2 tias, uma prima e uma irmã que já fizeram cirurgias bariátricas. Então, futuramente a gente vai estar falando sobre isso também. Então, apesar de todo esse histórico meu, eu ainda não tinha tido aquela força para poder ter uma mudança completa de vida. Mas nesse dia que essa amiga falou isso comigo, meus amigos, foi uma coisa impressionante o efeito que fez dentro de mim. Para vocês terem ideia, isso era no domingo, quando foi no outro dia, 6 horas da manhã, eu levantei e tal, pus um short tal coisa, e já estava na porta de uma academia aqui perto de casa para poder fazer a inscrição. E assim eu comecei a minha história. A minha história de mudança. E aí eu comecei a fazer academia, consultei uma nutricionista e tal, mas eu vi que ainda não estava bom. Eu precisava, vamos dizer, eu precisava de mexer mais, porque eu tinha uma família de obesos, tenho amigos obesos, eu vejo a dificuldade que é, e eu queria ter esse projeto de poder também ajudar as pessoas a sair. E aí eu comecei com a nutricionista. A primeira nutricionista minha hoje ela está lá nos Estados Unidos, e aí eu fui com a outra nutricionista nessa academia. Eu tinha personal trainer lá também, uma excelente pessoa que me acompanhava. E aí eu comecei a ter uma mudança muito boa no meu corpo. Mas aí eu pensei, para me ajudar outras pessoas, eu preciso de estudar mais sobre tudo isso. E aí eu não podia fazer testes com outras pessoas, né? A gente proibido, eu não sou médico, eu não sou formado em educação física. Então, apesar que no ano passado eu comecei uma faculdade de educação física, mas a vida me deu um chamado e não pude terminar, mas em breve eu estarei voltando. Mas enfim, eu não posso estar pegando pessoas e fazendo testes. Então resolvi fazer teste comigo mesmo. Vocês não têm noção. Eu emagrecia ali na academia, vamos supor, 8 quilos. Aí naquele período eu falava, agora eu vou comer alimentos tais, um grupo de alimentos tais. E eu virava para a minha personal trainer lá e falava, eu vou engordar. Ela pirava. Leonardo, como é que é isso? É porque eu preciso testar o que funciona ou não. Lembrando, gente, que tudo isso foi o que funcionou comigo. Pode funcionar com outras pessoas? Pode. Pode ser que não? Também. Né? O que a gente vai falar futuramente é sobre a nossa individualidade biológica. Mas enfim, nesse período de final de 2014 até agora, eu virei aquela verdadeira sanfona. Emagrecia, engordava, não porque eu relaxava, mas porque eu queria testar o que funcionava e o que não funcionava. Então essa motivação, né, que eu tive, eu pensei assim, bom, então agora eu terminei meu último teste agora no final do ano, então eu vou condicionar meu corpo até o meio de 2016 e a partir daí vou começar com um projeto. Mas aí um amigo meu pegou e falou, Léo, por que esperar seu corpo condicionar? Começa agora e as pessoas vão te acompanhar daqui até lá. Eu falei, bom, então vamos lá. E foi por isso que eu criei meus canais. Né? Eu já tenho o Instagram, o Twitter, a fanpage, o meu canal do YouTube. Alguns ainda assim estão um pouco parados, que é no caso do Twitter e do Instagram, porque eu estou sozinho para fazer tudo, edições,
aprender a mexer nos programas, ajustar a máquina que eu ainda não sei mexer nela direito, questões de iluminação. Vocês podem ver que o vídeo pode estar um pouco escuro aqui, mas a gente vai trabalhando isso aí durante o período aí para frente. Eu vou estar corrigindo isso. Bom, então, gente, essa questão da motivação foi essa coisa que essa amiga minha falou comigo e me motivou. E é isso que cada um de você que está precisando emagrecer, que precisa ter um condicionamento físico, precisa encontrar. Às vezes o que é uma motivação para mim não vai ser para o fulano, não vai ser para o ciclano. Isso é uma coisa muito pessoal. Às vezes o que me motiva, seja uma frase, seja alguém que falou alguma coisa, seja um acontecimento da vida, pode ser que funcione para mim, pode ser que não funcione para você. Mas é isso que você precisa encontrar. E eu procurando pela internet, né, a gente vê várias definições sobre o que é motivação, e a que eu achei assim mais interessante de estar falando aqui para vocês é a seguinte, que motivação é o impulso interno que leva a uma ação em direção a um objetivo. Vou repetir, motivação é um impulso interno que leva a uma ação em direção a um objetivo. Então vou pegar no meu caso, essa amiga minha fez 10 pessoas numa mesa, fez uma comparação, depois vai ficar igual o Léo. Aquilo, quando entrou nos meus ouvidos, aquilo me impulsionou a uma ação. Qual que foi a ação? A começar a academia, começar um projeto. E qual que é o meu objetivo? Uma saúde plena. Talvez a gente não consiga essa plenitude de saúde, mas a gente tem que trabalhar o máximo que a gente puder para ter uma melhor qualidade de vida, de saúde e condicionamento de corpo. E quando a gente fala corpo, muita gente fala assim, mas o pessoal está preocupado só com estética, com aparência. Mas uma coisa eu posso te falar por minha experiência e pelas coisas que eu vejo assim na minha família. O seu corpo, muito provavelmente, ele estará refletindo a sua saúde. Porque se você é obeso, você sabe, todas as complicações que vêm cardíacas, pulmonares, enfim, é tudo. E isso aí não precisa mais de eu estar falando aqui, porque a gente sabe que tudo isso já está bem explicado aí nas mídias. Então, essa questão da motivação, você precisa achar a sua motivação. Será que ela já aconteceu? Será que não? Ontem eu vi um comentário lá na fanpage, onde eu coloquei lá qual é a sua motivação para o seu emagrecimento, e uma pessoa comentou, nenhuma. Talvez ainda não for o momento, é preciso achar. Espero que talvez essa pessoa que está acompanhando o canal possa achar a sua motivação. Bom, então é isso, gente. Você tem que achar a sua motivação para começar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento e perda de peso. Isso é um perigo. Por quê? Nas definições, lógico que tem várias, o que é o emagrecimento? Emagrecimento é quando você reduz o volume das células adiposas do seu corpo. Ou seja, você está reduzindo o seu percentual de gordura no seu corpo. E isso é que tem que ser o nosso foco, porque é esta gordura que traz todos os malefícios, né, para a nossa saúde. E o que é a perda de peso? A perda de peso é quando você tem uma perda de massa total do seu corpo. Ô Maria, mas o que é isso? Por quê? Porque no seu peso está compreendido ali a sua massa muscular, quer dizer, o peso dos seus músculos, que pesam muito mais do que gordura. Geralmente um obeso, muito provavelmente, ele vai ter uma massa muscular baixa. Então inclui sua massa muscular, sua massa de gordura, que é esse percentual que a gente comentou aqui agora, a sua massa esquelética, o seu peso do esqueleto. Né? Você vê aí, tem pessoas que tem uma família que tem uma estrutura esquelética grande, pesada. Outros já tem aquela estrutura esquelética magrinha e tal. Então isso influencia no peso. E a água corporal. Você tem água no seu organismo, mais de 70% do seu corpo
é constituído por água, e aí vem aqueles problemas, quando a gente tem retenção de água e tudo. Então, o que eu quero alertar é o seguinte, que quando você encontrou essa motivação e começou o seu controle, e aí a primeira coisa que você pensa é comprar uma balança e começar a se pesar. E talvez aí seja o seu maior erro, não de ter comprado a balança, porque é bom, eu mesmo tenho uma balança aqui de banheiro, então uma vez por semana eu controlo o meu peso. Mas a gente tende, quando começa, a querer pesar todos os dias, até aquela coisa, porque a gente vive no imediatismo. A gente quer a coisa no imediato. As pessoas hoje não querem mais esperar. As pessoas estão numa correria. Ficam 10 anos, 20 anos obeso e em 3 meses, 1 mês, a pessoa quer perder o máximo que ela puder e às vezes fazendo dietas milagrosas, tomando medicamentos que anunciam um efeito, mas de nada tem esse efeito, é só mesmo uma coisa de marketing e tal. Então o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, cuidado com essa medição de peso. Por quê? Vamos imaginar que hoje eu estou aí com 90 quilos. Aí começa a fazer atividade e tal, aquele negócio todo, e muda a alimentação e tal. Aí no outro dia eu já quero pesar. Aí eu já estou com 89,5 quilos. Aí, perdi 500 gramas, que maravilha e tal. No segundo dia eu volto a pesar. Estou ali com 89,9. Meu Deus, mas eu continuei fazendo e ganhei 400 gramas. Veja bem. Lembra que eu te falei? Você tem água no seu organismo. Se você estiver fazendo uma atividade resistível, que é o caso de musculação, você pode estar ganhando também massa muscular. Então o que acontece? Você está perdendo gordura, mas está ganhando uma massa muscular. Então isso aí vai influenciar no seu peso. E às vezes ele vai estagnar ali e aumentar, não sei. Cada caso é um caso, é a nossa individualidade biológica. No outro vídeo a gente vai estar falando sobre isso. E então, gente, esqueçam essa coisa de balança diária. Pelo menos coloque aí semanal ou quinzenal ou até mesmo mensal. Eu acho que você deve olhar o seguinte, o espelho. Você tem um espelho na sua casa, então fique de frente com o espelho. Você vai ter ali uma noção se o seu corpo está bem ou não. Lógico, cada um consegue entender isso. Tem também a questão de você medir a cintura, né? A circunferência abdominal. Você pega uma fita métrica, coloca ali na altura do umbigo e mede. O ideal é que mulheres tenham até uma medida de 88 centímetros, homens até 102. Passou disso, algo já não está bem. Você já deve começar um controle. Então, isso é um fator de medida que você pode estar usando em casa. Então você vai olhar a sua circunferência abdominal. Engraçado porque nesses 1 ano e meio que eu estou fazendo testes comigo mesmo, emagreço, engordo, uma coisa é certeza, a sua barriga, muito provavelmente, ela vai ser a última a desaparecer. Porque você começa a fazer atividades, e aí você entra na internet, uma pessoa fala, faz abdominal, faz isso aqui que é bom para perder barriga. Gente, isso é um mito. O seu corpo, quando você entra em atividade física e entra num controle alimentar, ele não especifica, eu fiz isso, então eu vou perder barriga, eu fiz isso, eu vou reduzir a gordura na região do braço. Não, a ciência não consegue ainda explicar isso. Onde exatamente você perde a gordura, você vai perdendo como um todo. Então é bicicleta, são as atividades aeróbicas, atividade de musculação e tal. Mas uma coisa eu te dou a certeza, a sua barriga é a última. Por isso que quando o pessoal fala assim, a barriga tanquinho, quando você chegar no nível de barriga tanquinho, pode ter certeza, seu corpo estará num condicionamento muito bom. Não vou dizer excelente, mas muito bom. Porque, repito, a barriga é a última que vai sumir. E a gente começa a ter controles também de índice de massa corporal. E isso já está
já está comprovado que não funciona, gente. Então parem de ficar na internet, naquelas calculadorinhas que eu ponho lá o meu peso e divido pela minha altura quadrado. Aí você acha lá um índice de M6, você está com sobrepeso, obesidade 1, obesidade 2. Por quê? Porque isso está trabalhando com o seu peso. Isso não está trabalhando com o seu percentual de gordura. Lembra que eu falei do emagrecimento? Que tem a ver com o volume das suas células adiposas no corpo. Então, quando você soma uma balança ali, e aí você acha lá tantos quilos e vai dividir pela sua altura ao quadrado, você está pegando seu peso, que está entrando na musculatura, está entrando na água do seu organismo, está entrando a sua massa esquelética e além da gordura. Então, enfim, esqueça isso. Vou te dar um exemplo. Você pode pegar duas pessoas e a primeira delas, ela está dentro da normalidade no índice de massa corporal, nesse IMC. Porém, quando você vai medir, o percentual de gordura dela é muito alto. E às vezes você pode pegar uma outra pessoa, ela vai estar ali pelo IMC bem elevado, obesidade 1, 2, mas quando você vai ver a pessoa, ela está com um índice de gordura mínima no corpo. De Maria, mas como isso? Uma pessoa que está no IMC altíssimo está com um percentual de gordura baixo. Olha um lutador de boxe. Vamos pegar um lutador de boxe peso pesado. Sei lá, o cara pesa lá 118 quilos. Né? O cara é todo bombado, mas você vê que o índice de massa corporal, o índice de gordura no corpo dele é baixíssimo. Por quê? Porque o cara tem muita musculatura e isso pesa. Eu falei, o músculo ele pesa mais do que a gordura. Então o cara está lá com 118 quilos quando ele joga lá, e às vezes o cara é baixo, quando ele joga lá nessa calculadora do IMC, vai dar um valor altíssimo. Mas por quê? Porque o cara é pesado, mas por músculo. Então vocês estão entendendo? Ah, mas como que eu vou saber então o meu percentual de gordura? Bom, um método caseiro é o espelho. Você está ali um momento, você está sozinho em casa, tira sua roupa, olha no espelho e você vai começar a ver, ah, minha barriga não está legal, ah, meu braço não está legal, ah, aqui região do meu rosto não está legal, sei lá. Isso aí você começa a controlar. Então é o espelho. A balança, ah, mas você concorda, Leonardo, de Maria, que se eu perdi peso, eu perdi gordura também? Sim, mas não significa que se você na balança perdeu 2 quilos, que você perdeu 2 quilos de gordura. Principalmente mulheres. Mulheres têm essa questão de ciclo menstrual, então quando vai chegando perto de menstruação, ela incha, os peitos incham, o corpo retém água. Às vezes a pessoa teve uma alimentação ali com mais sal, e isso retém corpo, às vezes uma coisa no organismo dela, não sei, uma disfunção hormonal, e ela está retendo mais líquido. Então isso não pode ser levado em conta. Essa questão, o que não pode ser levado em conta, eu quero dizer, é essa questão de você achar que se você perdeu 2 quilos, você perdeu 2 quilos de gordura. Não. Tá, mas como que eu vou medir isso? Tem aqueles testes que a gente faz, né, que a nutricionista pega aquele adipômetro e vai marcando só as pregas, ali tem as regiões certas, aí ela vai fazendo as pregas. Eu já fiz isso, eu acho que muita gente pode já ter feito também, e ela vai te dar um índice ali de gordura corporal, de massa e tal. Mas o mais preciso hoje exame que tem para você estar verificando isso é o exame de bioimpedância. Né? Você vai subir ali uma balança, uma placa, você vai segurar ali 2 braços assim com as placas, e esse aparelho vai jogar uma corrente elétrica dentro do seu corpo, e através disso ele consegue medir a quantidade de água que você tem, a sua massa muscular, o peso do seu esqueleto, o seu índice de gordura no corpo. Tem aparelhos mais modernos aí que dão até por região onde que está mais concentrado gorduras e tal. Então esse exame de bioimpedância, então se você conseguir fazer esse exame, tipo assim, eu encontrei a minha motivação e quero começar o meu plano, então você vai lá, procura um nutricionista, procura um fisioterapeuta, não sei, uma clínica, e faz esse exame. Por quê? Porque aí você vai saber o seu índice de gordura correto que está no seu corpo. Ah, tá, daí a 6 meses você volta a fazer outro exame.
ou um ano, não sei, aí você vai conseguir realmente ter uma segurança de que realmente você está emagrecendo. E esse emagrecimento é o foco para a qualidade da sua saúde, é esse teor de gordura. Ah, mas então eu tenho que chegar a um teor de gordura zero. Não, isso é impossível. Todo corpo precisa de gordura para funcionar. Acredite nisso. Você precisa de gordura. Eu não sei o percentual exato. Nos meus canais eu vou estar pesquisando artigos sobre isso, vou estar colocando materiais em PDF para downloads. Então a gente vai poder estar vendo isso melhor nesses artigos, porque senão o vídeo aqui vai ficar grande demais e tal. Então, gente, desculpe esse vídeo, às vezes não saiu legal ainda, é o meu primeiro vídeo, tende a melhorar, espero ter passado assim uma mensagem para vocês, essa coisa para tentar te motivar, porque eu encontrei a minha motivação. Hoje, depois eu vou colocar uma foto minha do antes e do agora, para vocês verem o tanto que eu já mudei. Só com detalhe, igual eu te falei, fiz testes, nessa última temporada minha mesmo, agora até final do ano, eu engordei 8 quilos, não porque eu relaxei, mas porque eu quis fazer testes com os alimentos, vou estar falando o que eu como, o que eu não como, o que você deve evitar, o que funcionou comigo. Lembrando, vai funcionar com você 100%? Não sei, mas alguma coisa vai mudar. Você tenha certeza disso. Comece uma atividade física. Ah, mas eu não aguento fazer muita atividade física. Faça no seu limite. Se você aguenta caminhar 10 minutos, caminhe. Se você está em casa ali fazendo polichinelo, não sei, pulando corda, ah, mas eu aguento só 2 minutos. Faça 2 minutos. O que não pode é você ficar parado. Ah, minha alimentação, a gente tem aquela de estar com tudo pronto e a gente vai sair comprando aquela tranheira toda, né? A gente fala tranheira aqui em Minas, aquela tranheira toda para poder fazer sua dieta e tal, mas eu não tenho dinheiro. Olha, comece com o que você tem na sua casa. Essa questão do que a gente deve comer ou não, reduzir, eu vou estar mostrando o que funcionou comigo. Aliás, está funcionando comigo. Ok? Então é isso aí, pessoal. Aguardo vocês aqui nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo, curta aqui embaixo o vídeo, inscreva-se no canal para receber as próximas atualizações no seu e-mail. Vou deixar aqui na descrição também o Instagram, o Twitter e a fanpage. E é isso aí. Mude, motive-se, saia desse sedentarismo, mexa-se, porque você tem que mudar esse seu quadro de obesidade. Vem com o Gilmarinho.